5 viúvas inférteis bateram à sua porta na escuridão da noite. Ninguém no vale sabia de onde vinham, nem o que buscavam. O guerreiro Apache, acostumado a viver sem outra companhia além de seus fantasmas, abriu, sem imaginar que aquele instante selaria um destino que mudaria tudo. Ano 1493, Passo de Obsidiana, um corredor entre planaltos de basalto, onde o vento arrastava cheiro de sálvia queimada e terra antiga. Na escuridão sem lua, o silêncio foi rompido por 5 batidas secas contra a madeira da porta. Lá fora, algo esperava. Nantan, a quem os seus haviam chamado certa vez de aquele que escuta a faca, vivia sozinho havia estações incontáveis, com o rosto atravessado por uma cicatriz que lhe cortava a testa como uma fenda na rocha e o peito marcado por um círculo de fogo que ninguém mais via, mas que ele sentia pulsar a cada amanhecer. Havia abandonado o caminho da lança para não escutar mais o choro dos mortos, que seus sonhos lhe devolviam repetidamente. Havia jurado não abrir a porta a ninguém que trouxesse passado, promessas ou destino. E, no entanto, abriu. À luz vacilante do tição, surgiram 5 figuras envoltas em mantas de fibra e pó. Olhos acesos pelo cansaço, pele rachada pela viagem. Não eram anciãs nem meninas, não eram sombras nem espectros. Eram viúvas, com o cabelo trançado com fios de obsidiana, a pele desenhada com pontos de cinza sobre o ventre e o mesmo tremor na garganta, como se cada palavra tivesse custado uma vida. A primeira se apresentou com uma breve inclinação. A Iana, de perfil afiado e olhar que não cedia. Atrás dela, Mayra, cujos dedos seguravam um colar de sementes secas. Selu, silenciosa, com uma tatuagem de chuva em ambos os lados do pescoço. Nora, que carregava um pequeno fardo amarrado com crinas. E Teiacapan, a mais jovem, com os lábios partidos e as costas eretas, como se carregasse sobre si um juramento. Refúgio, disse a Iana, sem pedir permissão, apenas deixando a palavra no chão como um vaso de barro que não devia se quebrar. Só por esta noite. Nantan as deixou entrar sem sair da porta. Sentiu o ar de fora entrar como um animal ferido, e pela primeira vez em muito tempo, o cheiro de outras peles misturado à fumaça. Não perguntou seus nomes, mas os guardou assim mesmo, como quem recolhe flechas depois de uma batalha, porque os nomes sempre servem para lembrar ou para se perder. Notou algo que o medo não havia apagado. Uma marca idêntica nas 5, bem abaixo do umbigo, um círculo imperfeito feito de cinza. Embaixo, um traço reto, como uma ferida desenhada. Não podiam ter filhos. Não era uma confissão, era um anúncio escrito em seus corpos. Disseram que você vivia aqui, murmurou Mayra, fechando os olhos diante do calor do fogo. Que já não fugia de ninguém. Falaram pouco e comeram menos. A seca já mordia as raízes havia 3 invernos, o rio às vezes tinha gosto de sal, e as caravanas que cruzavam das planícies de turquesa tinham deixado de trazer trocas e começado a trazer histórias de presságios. Nantan lembrava desses relatos como se lembram golpes, breves, inevitáveis, sem forma. O poço das 5 vozes tinha ficado mudo, contavam, e os cantos de fertilidade já não despertavam as sementes. Nada daquilo pertencia à sua cabana, repetia ele, como se o mundo pudesse parar à beira de seu umbral. Mas o mundo, naquela noite, o encontrou do mesmo jeito. Não buscamos esmola, disse Selu enfim, com uma voz que parecia vir de mais fundo que sua garganta. Buscamos o homem que acendeu o fogo na beira do barranco vermelho. Nantan sentiu o ar lhe faltar por um instante. No ano 1489, durante a última grande seca, ele havia obedecido a um chefe que já não respirava. Queimou os arbustos secos para espantar uma tropa rival e recuperar cavalos roubados. O vento mudou sem aviso, a chama correu como um cervo assustado e devorou mais do que devia. Entre as coisas consumidas pelo fogo, havia um altar antigo, um olho d'água cercado por pedras e cantos que não eram dele. Dias depois, contaram-se homens mortos e ventres silenciosos. Ele carregou sua parte, solidão e silêncio, mas nunca voltou a olhar para aquele lugar. Aquele fogo nos tirou, continuou Nora,
olhando o pequeno fardo como se queimasse em seus braços. E não apenas nossos homens. Não ergueram a voz. Não precisavam. Eram 5 e eram uma, do modo que o são os ramos de uma mesma árvore quando o tronco se parte. Teiacapã se aproximou da fogueira e lançou sobre as brasas um punhado de grãos brancos que cheiravam a milho úmido. A fumaça subiu em espirais e desenhou formas que Nantã teria jurado reconhecer de outra vida. Espirais, círculos, linhas quebradas que apontavam para o norte, para uma garganta de pedra onde o vento falava vários idiomas. Viemos para que nos guie ao poço das 5 vozes, disse a Iana, finalmente cravando os olhos nos dele. Se há um caminho para devolver a vida, começa onde você a apagou. O punhal interior de Nantã pulsou sob a pele. Por um instante quis fechar a porta e devolver o mundo à noite, mas a noite já estava dentro, com suas respirações e suas marcas de cinza e o rumor de um destino antigo. Não havia fé em seu corpo, mas restava uma dívida que lhe ardia como um espinho. Não sou o homem que buscam, conseguiu dizer, sabendo que mentia, não para elas, mas para si mesmo. Esse homem morreu com o chefe que lhe ordenou. Teiacapã sustentou seu olhar. A fumaça havia umedecido seus olhos, mas sua voz saiu firme, certeira. Não, esse homem abriu esta porta. Foi então que Mayra desatou o fardo. Dentro não havia criança, nem provisões, nem pedras sagradas. Havia 5 braceletes de cobre e uma tábua coberta de marcas feitas com pigmento de óxido. Ao tocá-los, o metal tornou-se morno nas mãos de Nantã. Reconheceu um símbolo repetido, um círculo com uma fenda, o mesmo que lhe ardia no peito quando dormia mal. Este é o pacto, disse Selu, e pela primeira vez a palavra soou tão antiga quanto a paisagem. Para que a vida volte, alguém deve descer e ouvir as 5 vozes, mas quem desce não pode voltar como subiu. Nantã engoliu em seco, percebendo pela primeira vez outro som além do crepitar do fogo e do assobio do vento. Um latido distante, a grava se movendo, um golpe de pedra contra pedra lá fora, no passo. As 5 mulheres se olharam sem se alarmar. Aquilo também vinha com elas, como uma sombra que conhecia o caminho melhor do que qualquer guia. Nos seguiram, sussurrou a Iana, já não como súplica, mas como fato. Os homens do silêncio. Nantã deu um passo até a entrada com o punhal na mão, a sombra da lâmina iluminada pelo fogo. A madeira vibrou outra vez com um golpe diferente, mais lento, como um punho que não pedia nem anunciava, exigia. E na beira da porta, a voz que respondeu desde a escuridão pronunciou o nome que ele havia enterrado com sua lança anos atrás. Macho, disse, desça conosco, ou desça contra nós. O fogo se curvou como se escutasse, e Nantã entendeu que a noite trazia 2 caminhos, nenhum com regresso. O umbral tremia como se respirasse, e o vento que entrava pelas frestas trazia consigo um cheiro metálico, tão denso que parecia sangue recém-derramado. Nantã apertou com força o punho do punhal e sentiu a madeira da porta ranger sob uma pressão que não era humana. As 5 mulheres permaneciam imóveis, com as costas eretas, os olhos abertos e fixos na escuridão, como se houvessem esperado exatamente aquele momento durante séculos. Não houve gritos, nem preces, nem tremores nos lábios, apenas uma calma que lhe arrepiou a pele. A voz que havia pronunciado seu nome, aquele nome antigo que ele havia decidido enterrar junto com seus crimes, voltou a se ouvir, mais perto desta vez, como se falasse diretamente ao ouvido de cada um dos presentes. Macho, o fogo não esquece, a água tampouco. O punhal pulsava em sua mão como se tivesse vida própria. Nantã sabia que não podia permitir que aquela porta se abrisse por completo, mas também não podia fechá-la. Havia forças maiores do que ele lutando naquele umbral, e negá-las era como tentar conter a corrente de um rio com as mãos nuas. Foi a Iana quem deu o primeiro passo à frente, posicionando-se entre ele e a entrada. Levantou o queixo e estendeu um braço, mostrando sua marca de cinza no ventre. Não temos medo do silêncio, sussurrou, mas sim do esquecimento. As palavras ficaram suspensas no ar e por alguns segundos as batidas na madeira cessaram. O vento parou,
como se alguém tivesse contido a respiração. Nantan então entendeu que aquelas figuras que os espreitavam lá fora, os chamados Homens do Silêncio, não eram simples caçadores nem inimigos de carne e osso. Eram outra coisa. Eram as sombras do que ele mesmo havia desencadeado anos atrás, com aquele incêndio que devorou o Barranco Vermelho. Sem pensar mais, empurrou a porta com violência para fora, e o choque do ar frio o golpeou no rosto como um tapa. O céu estava completamente negro, mas nas encostas do paço brilhavam olhos que não pertenciam a feras conhecidas. Eram círculos pálidos, sem pálpebras, sem íris, que pareciam mover-se todos ao mesmo tempo. Apesar da distância, sentiu como o observavam com a precisão de um carrasco antes do golpe final. "Agora!" gritou, embora nem ele mesmo soubesse a quem se dirigia. Mayra apagou com um movimento brusco o fogão. Selu pegou a tábua com os símbolos, Nora segurou o fardo com os braceletes e Teyakapã lhe lançou uma corda trançada de fibras secas. Não houve tempo para perguntas nem para planos. Corriam porque ficar significava ser devorados por aquilo que os seguia. O paço de obsidiana era um caminho estreito, cheio de rochas cortantes que brilhavam sob a mínima luz como lâminas escondidas. O solo rangia sob as sandálias, e cada passo parecia despertar ecos de vozes enterradas. Enquanto desciam, Nantan ouvia atrás o arrastar de pedras e um murmúrio que não era do vento nem de homens. Um cântico gutural que repetia sem cessar seu nome. Macho, 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 como se fosse um tambor que reclamava seu sangue. O grupo avançava em fila e ele os protegia por trás. Podia sentir como o ar se tornava mais pesado a cada metro, como se o passo quisesse fechar-se sobre eles. A Iana ia à frente, marcando o ritmo com passo firme, sua silhueta recortada contra a escuridão como uma chama obstinada que se recusa a apagar-se. De repente, o solo vibrou. Uma das paredes do desfiladeiro se desprendeu e uma chuva de fragmentos de obsidiana desceu como facas negras. Nora gritou, protegendo o fardo com o corpo, e Selu a cobriu atirando-se sobre ela como um escudo humano. O estrondo ecoou nos muros do cânion, e por um instante Nantan acreditou que ficariam sepultados. Mas a corda de Teyakapã se tensionou, e com uma força surpreendente a mais jovem, os arrastou até uma fenda na rocha. Mal conseguiram refugiar-se quando uma figura emergiu da nuvem de poeira. Era alta, envolta em trapos escuros que pareciam feitos de fumaça solidificada, e em lugar de rosto tinha uma máscara lisa, sem feições. De sua mão pendia um bastão de pedra que arrastava contra o solo, produzindo um rangido que eriçava os ossos. "O primeiro dos homens do silêncio", sussurrou Selu, com os olhos fixos no ser. A criatura ergueu lentamente o bastão e o cravou no chão. A terra respondeu com um gemido grave, como se despertasse algo enterrado no fundo do cânion. Os olhos nas encostas se multiplicaram, brilhando como brasas na escuridão. Nantan compreendeu que aquele era apenas um arauto e que o que vinha atrás era muito pior. Rangeu os dentes e, sem pensar, lançou sua faca contra a máscara lisa. A lâmina voou na penumbra e se cravou na superfície como se atravessasse água. Mas o que ocorreu depois o deixou sem fôlego. Do ponto onde a lâmina se enfiou começou a brotar sangue, um líquido escuro que caía em fios espessos. A criatura cambaleou, e pela primeira vez, os olhos nas encostas piscaram, como se tivessem se surpreendido. As viúvas o olharam, não com medo, mas com certeza. Era como se tivessem esperado exatamente aquele gesto. A Iana tomou a tábua de Selu, apontou com o dedo o símbolo do círculo com a fenda e o pressionou contra o peito de Nantan. O calor atravessou sua pele, e o mesmo ardor que ele sentia havia anos em seu peito acendeu-se com uma força brutal, como um vulcão desperto. "És tu quem deve descer", disse a Iana, e não soava como escolha, mas como sentença. Nantan quis replicar, mas antes que pudesse abrir a boca, um rugido surgiu das profundezas do paço, e o solo se abriu em uma fenda que cortou sua rota de fuga. O ar cheirava a enxofre, e da escuridão subia um murmúrio de vozes femininas, 5 vozes distintas que pareciam chorar, rir e cantar ao mesmo tempo. Soube então
Sem que ninguém tivesse de explicar, haviam chegado à antessala do Poço das 5 Vozes. E o que os aguardava naquelas profundezas não era redenção. Era um preço que talvez nenhum deles estivesse disposto a pagar. O desfiladeiro inteiro estremecia, como se sob a terra pulsasse um coração gigantesco que dormira durante séculos e acabara de lembrar seu nome. A fenda aberta sob seus pés exalava um sopro denso, carregado de enxofre, umidade e um traço de fumaça antiga, como se alguém tivesse acendido uma fogueira nas entranhas do mundo e depois a tivesse apagado com lágrimas. O ar cheirava a raízes podres, a ferro e a ossos chamuscados. Nantan inclinou-se com cautela sobre a beira e contemplou o impossível, um vazio que descia em círculos, como um túnel em espiral, iluminado por reflexos avermelhados que não vinham de fogo algum, mas de pedras que ardiam por dentro. Naquelas profundezas ressoavam as 5 vozes. Não eram humanas, e ainda assim tinham a textura do humano. Uma ria, outra chorava. Uma terceira cantava como mãe embalando um filho. Outra amaldiçoava, e a última apenas sussurrava um nome que parecia repetir-se sem fim. O eco subia até eles como uma reza que não pedia compaixão, mas pagamento. As viúvas se aproximaram do abismo com um respeito que beirava a reverência. Não pareciam surpresas. Era como se aquele lugar não fosse uma descoberta, mas uma estação em um caminho marcado desde gerações atrás. A Iana, a do olhar de faca, estendeu a mão e apoiou a palma nua contra a rocha incandescente. O calor a queimou, e ainda assim não afastou a pele. Seu gesto era o de quem toca um altar, não uma ferida. Aqui nasceu a maldição. Aqui deve terminar, murmurou. O eco de sua voz se misturou com as outras vozes, e por um instante, Nantan acreditou que o poço havia respondido. Fechou os olhos, mas ao fazê-lo, viu imagens que não eram lembranças suas. Um campo de milho verde transformado em cinzas, mulheres jovens com ventres marcados de cinza, crianças que choravam sem voz. Abriu os olhos de súbito e buscou ar, mas cada respiração lhe sabia a dívida. Mayra, que até então permanecera em silêncio, tirou do fardo um dos braceletes de cobre. Levantou-o em direção ao vazio e o deixou cair. O objeto desceu, brilhando como uma centelha, até que as trevas o devoraram. Então as 5 vozes mudaram de tom. Já não eram lamentos nem cantos, mas risadas afiadas, como facas chocando-se entre si. O poço reconhece a oferenda, disse Selu, a dos tatuagens de chuva no pescoço. Mas quer mais. Sempre quer mais. Nantan sentiu todo o corpo se tensionar. Olhou para cada uma delas, tentando decifrar o que pretendiam. O fogo do Barranco Vermelho voltou à sua memória com clareza. Os gritos, a terra ardendo, o altar reduzido a brasas. O peso do que havia feito nunca desaparecera, e naquele instante entendeu que não se tratava apenas de um erro seu. Aquele incêndio havia aberto a fenda que agora tinha diante de si. Teiacapan, a mais jovem, aproximou-se dele. Seus olhos, inchados pela fumaça e pelo cansaço, brilhavam com uma intensidade que não parecia humana. Colocou em sua mão o segundo bracelete de cobre, obrigando-o a sentir o frio do metal contra sua pele. Tu és a chave. Tu lançaste o fogo. Tu deves ouvir as 5 vozes. Nantan quis protestar, mas antes que pudesse abrir a boca, Nora se ajoelhou junto à beira, abraçando o fardo que carregava como se nele estivesse guardada a última semente do mundo. Sua voz se quebrou. Se tu não desceres, nós continuaremos sendo cinza com forma de mulher. Mas se desceres, talvez a vida volte aos ventres, talvez volte à terra. As palavras o golpearam com mais força que qualquer lança. Pela primeira vez em anos, o guerreiro sentiu medo verdadeiro, não da morte, mas do que significaria obedecer. Então, das profundezas do poço, as vozes se sincronizaram, deixaram de chorar, de rir, de cantar. Sussurraram todas juntas seu nome enterrado, o nome proibido que os homens do silêncio haviam pronunciado horas antes. Macho. O eco se estendeu por todo o paço de obsidiana, e Nantan soube que não havia escapatória. O abismo respirava. Não era metáfora nem ilusão de um guerreiro cansado.
O poço das 5 vozes exalava e aspirava, como se seus muros fossem pulmões de pedra que latiam no ritmo de algo vivo. Cada vez que o ar subia, cheirava a sangue e enxofre, e cada vez que descia, arrastava consigo a sensação de que a alma queria escapar-lhe do peito. Nantan permanecia em silêncio, o bracelete de cobre na mão, e o ardor no peito. Aquela fenda de fogo que o perseguia desde o barranco vermelho intensificava-se como se quisesse rasgá-lo em 2. As viúvas não pareciam temer. A Iana foi a primeira a agarrar a corda de fibras que Teyakapã havia amarrado com precisão ritual. Desceu sem vacilar, como se conhecesse cada pedra daquela garganta escura havia séculos. Atrás dela desceu Selu, a tatuagem de chuva em seu pescoço brilhando como se a umidade do lugar a despertasse. Depois Mayra, Nora com o fardo ainda colado ao peito e, por último, Teyakapã, que antes de segurar a corda voltou-se para Nantan. O poço não espera. Desça conosco, ou ele mesmo virá atrás de você. Não havia ameaça em suas palavras, apenas certeza. E Nantan entendeu que recusar era morrer ali mesmo, devorado pelo que quer que os homens do silêncio guardassem. Apertou o bracelete contra o peito e deixou-se deslizar. A corda ardia em suas mãos, áspera e viva, como se fosse feita de nervos em vez de fibras secas. A descida durou mais do que um homem podia medir. O tempo se quebrava dentro da fenda, às vezes parecia um instante, às vezes uma eternidade. As paredes de obsidiana iam se estreitando e nelas começaram a aparecer formas. Não eram fendas comuns, eram silhuetas humanas, figuras que pareciam presas dentro da rocha, com as bocas abertas num grito petrificado. De vez em quando, alguma dessas bocas parecia mover-se, como se respirasse com dificuldade a partir da pedra. São os que se negaram a escutar, explicou Selu, sem se virar, com voz grave. Aqui ficam presos, congelados no momento de sua negação. Nantan evitou olhar demais. Sentiu o peso daqueles olhares imóveis sobre as costas, como se quisessem absorvê-lo e transformá-lo em uma daquelas sombras. Mais abaixo, o brilho avermelhado se intensificava. O ar era quente, sufocante, e cada inalação deixava-lhe a garganta marcada de cinza. Finalmente, tocaram o chão. Um chão de areia escura, úmida, que parecia mover-se sob os pés, como se também respirasse. O poço era mais vasto do que parecia lá de cima. Um anfiteatro de pedra irregular, onde os ecos se multiplicavam. No centro, abria-se uma cavidade circular. Um espelho de água turva que fervia apesar de não estar ao fogo. Daquela água subiam os sussurros, e agora eram claros, 5 vozes distintas, cada uma com uma cadência própria, mas unidas numa mesma exigência. As viúvas se colocaram ao redor do lago com uma precisão que parecia coreografia. Nora abriu o fardo e distribuiu os braceletes de cobre, um para cada mulher. O último colocou no braço de Nantan, sem pedir permissão. O metal ajustou-se sozinho, encaixando-se em sua carne como se o tivesse esperado desde sempre. Agora ouvirás o que nós ouvimos, disse a Iana. Mas só tu decidirás. A água do centro começou a agitar-se, e do vapor surgiu uma forma feminina. Não tinha corpo completo. Era um torso de luz avermelhada, sem pernas, com um rosto que mudava a cada segundo, adotando feições de diferentes mulheres que Nantan não conhecia, mas que o olhavam como se um dia o tivessem amado. Sua voz era a primeira das 5. Eu sou a mãe perdida, disse, e cada palavra batia como um tambor dentro do crânio. Teu fogo me roubou os filhos que nunca nasceriam. Teu fogo transformou minhas entranhas em cinza. Se queres que minha voz se acalme, deverás devolver-me o que me tiraste. Nantan tremeu. Não entendia o que queria dizer. Como devolver o que já não existia? Então, a figura estendeu os braços de fumaça e apontou para Selu. A tatuagem de chuva em seu pescoço ardeu com um brilho azulado, e Selu estremeceu, mas não gritou. Um deve sangrar para que outros vivam, ditou a voz. Selu assentiu, como se o tivesse esperado desde sempre. Pegou do chão uma pedra afiada e abriu a própria palma, deixando cair algumas gotas na água. O lago ferveu com violência, e o poço ribombou com um rugido que fez tremer a areia sob seus pés. Não é suficiente, disse a voz.
Aquele que acendeu o fogo deve unir-se ao sacrifício. O ar engrossou. O bracelete no braço de Nantan ardia como ferro em brasa. As viúvas o olharam com expectativa, nenhuma com piedade. Era o momento de sua decisão. E enquanto ele erguia a pedra de obsidiana, ouviu um murmúrio diferente, uma voz mais baixa que as demais, uma sexta voz que não pertencia ao poço nem às mulheres. Uma voz dentro de sua própria mente. Se sangrares aqui, não voltarás a ser homem, serás outra coisa. A faca tremeu em sua mão, e pela primeira vez em muito tempo, Nantan não soube se devia obedecer ao destino ou rebelar-se contra ele. A faca de obsidiana brilhava na mão de Nantan com um fulgor doentio, como se a pedra em si recordasse o fogo do barranco vermelho e exigisse cobrar a dívida que ele tentara esquecer. O poço rugia ao seu redor, os ecos ricocheteavam nas paredes úmidas e as 5 vozes se confundiam com o murmúrio da areia que continuava cedendo sob seus pés. A água central, escura e palpitante, refletia um rosto que não era totalmente seu. Feições endurecidas pela guerra, olhos cavados pela solidão, e por trás de tudo, aquela fenda incandescente no peito que parecia parti-lo em 2. Selu mantinha a mão aberta sobre o lago, seu sangue misturando-se à água como raízes que buscam terra fértil. Seu rosto estava sereno, e seus lábios tremiam apenas, murmurando palavras numa língua tão antiga que nem Nantan, com sua memória de guerreiro, conseguia decifrar. Não pedia ajuda, não esperava compaixão, simplesmente oferecia o que o poço exigia. Não é suficiente, repetiu a voz da mãe perdida, aquela primeira aparição de fumaça avermelhada que não parava de mudar de rosto. Então todos os olhos pousaram nele. A Iana, com sua firmeza de faca, Mayra, agarrada ao colar de sementes secas como quem protege uma lembrança, Nora, tremendo com o fardo nos braços como se protegesse a última semente do mundo, Teyakapan, a mais jovem, com os lábios partidos, mas os olhos ardendo numa determinação impossível. Todas o olhavam com uma mistura de exigência e destino, como se ele fosse a pedra angular de um altar que vinham construindo com as próprias vidas. O bracelete de cobre em seu braço ardia tanto que a pele empolava. A dor não era física, era um mandato. O metal pulsava como um coração que não era o seu, e cada batida empurrava uma ideia com a força de um trovão. Paga, paga, paga. Nantan ergueu a pedra de obsidiana. O fio refletiu a luz avermelhada do poço e, por um instante, viu ali os mortos do barranco vermelho. Homens desfigurados, mulheres que se agarravam a ventres vazios, crianças chorando fumaça em vez de lágrimas. Todos o olhavam com um reproche silencioso que lhe atravessava os ossos. Se eu sangrar aqui, deixo de ser homem, pensou em voz alta, lembrando a voz interior que ouvira antes. Não, corrigiu Teyakapan, com um tom que não admitia réplica. Se não sangrares, nunca deixarás de ser culpado. As palavras caíram sobre ele como uma pedra lançada à água. O eco da jovem multiplicou-se nas paredes do poço e, por um instante, confundiu-se com a voz dos 5 espectros femininos, como se ela fosse sua porta-voz. Nantan baixou o olhar para a própria mão. A faca parecia pesar mais do que qualquer lança que empunhara em batalha. A pedra o atraía, pedia-lhe o sangue, não apenas como pagamento, mas como selo. Sentiu o suor arder na testa e as vozes na água intensificaram-se, já não como lamento, mas como um canto enlouquecido que apressava. Macho, macho, macho. E então ele o fez. Com um movimento brusco, abriu a palma. O sangue jorrou num fio denso, escuro, que caiu na água junto com o de Selu. O lago ferveu com violência, e as 5 vozes explodiram num grito uníssono, que não era de dor nem de prazer, mas de triunfo. O eco sacudiu a areia, e as figuras petrificadas nas paredes de obsidiana pareceram estremecer, como se despertassem de seu cativeiro. O corpo de Nantan se curvou, não pela ferida, mas porque algo mais o atravessava. O bracelete de cobre iluminou-se, e ele sentiu como se uma corrente ardente percorresse seu sangue, como se o estivessem esvaziando por dentro para enchê-lo de algo novo. O fogo em seu peito, aquela fenda que o perseguia desde o barranco vermelho,
Abriu-se com força brutal e deixou escapar um resplendor que iluminou todo o anfiteatro. As viúvas recuaram um passo, cobrindo os olhos. Só Selu o fitou, mesmo com o próprio sangue pingando na água. Em seu rosto não havia medo, havia reconhecimento. Agora levas a primeira voz dentro de ti, disse ela, e suas palavras foram um eco do que o próprio poço parecia confirmar. Nantan caiu de joelhos, sentindo que a água o chamava, que o abismo exigia mais. Mas no instante em que seu sangue se misturou por completo, algo ergueu-se do lago. Não era fumaça desta vez. Era uma figura de carne e cinza. Uma mulher de corpo incompleto, com ventre ressequido e olhos ardentes. Caminhava sobre a água como se fosse terra firme. Pagaste a primeira dívida, macho, disse a aparição, apontando-o com um dedo que parecia uma brasa acesa. Mas ainda faltam 4, e nem todos sairão daqui caminhando. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que os gritos. Só se ouvia o gotejar do sangue ainda caindo na água, cada gota um tambor que marcava a contagem regressiva de um destino inevitável. E quando o eco parecia extinguir-se, uma nova fenda se abriu na parede do poço. Dela emergiu um segundo fulgor, mais escuro, mais frio, e com ele, uma risada que não pertencia a nenhuma das mulheres nem aos espectros, mas a algo muito mais antigo, algo que aguardava há séculos para ser despertado. O rugido da fenda recém-aberta retumbou em cada osso do corpo de Nantan. As paredes do poço estremeceram como se tivessem sido forjadas de carne em vez de pedra, e do fulgor escuro emergiu algo diferente do que haviam visto antes. Não era fogo nem fumaça, não era água nem sombra. Era uma forma envolta em névoa gelada, com braços longos e dedos que pareciam raízes retorcidas, e no lugar dos olhos tinha 2 cavidades profundas, de onde se filtrava um brilho azulado, frio como a lua no inverno. Quando falou, sua voz não foi um grito nem um sussurro, mas um murmúrio repetido milhares de vezes, como se um coro de velhos e crianças o pronunciasse ao mesmo tempo. Eu sou a segunda voz. Eu sou a memória que esqueceste. Nantan sentiu o peito apertar de repente, como se alguém tivesse enfiado a mão em seu interior para espremer-lhe o coração. A primeira voz pedira sangue, e isso ele entendia. Na guerra, nos rituais, nos castigos, o sangue sempre fora moeda de troca. Mas isto era diferente. Era algo que não podia ser derramado com uma lâmina, nem pago com uma ferida. O que queres de mim? Perguntou, a voz rouca, sem saber se dirigia ao espectro ou a si mesmo. A figura levantou um de seus braços de névoa e apontou para ele. Imediatamente, a mente de Nantan encheu-se de imagens que não queria recordar. Homens ardendo na pira do barranco vermelho, crianças enterradas na areia sem nome, e mulheres que ficaram vazias de filhos porque o fogo devorou o altar que protegia a fertilidade do vale. Cada rosto que surgia se cravava em sua memória como uma adaga ardente, e a voz repetia: lembra, lembra, lembra. Caiu de joelhos, ofegante. O bracelete de cobre em seu braço voltou a iluminar-se, e a corrente que o atravessava não era calor, mas frio. Sentiu que suas lembranças se ordenavam sozinhas, que não podia mais afastá-las nem enterrá-las na escuridão da mente. Tudo aquilo que jurara esquecer agora voltava com a força de um rio transbordado. As viúvas o observavam em silêncio. Não o consolavam, não o interrompiam. Elas também pareciam presas àquelas visões, como se compartilhassem a memória que o espírito despertava. Foi então que uma delas, Mayra, caiu ao chão com um gemido. O colar de sementes partiu-se em sua mão. As contas rolaram como lágrimas pela areia, e em seu rosto desenhou-se uma dor profunda, mais que física. Basta! Exclamou, mas não era um grito contra Nantan, e sim contra o espectro. Não nos faças revivê-lo. Já o sofremos uma vez. O ente virou lentamente a cabeça para ela. O brilho azulado de seus olhos vazios cravou-se no corpo de Mayra, e de repente a voz mudou. Já não era um coro, era uma única voz clara, de homem, grave, quebrada pela fumaça. Mayra, lembras-te de mim? O rosto da mulher se desfigurou. Levou as mãos ao peito e começou a chorar sem pudor,
como se as lágrimas fossem facas que a rasgavam por dentro. O espectro havia tomado a voz de seu falecido marido, e cada palavra caía sobre ela como uma condenação. Se queres que a segunda voz se acalme, disse o espectro, agora com o mesmo tom do marido perdido, deves entregar tua lembrança mais amada. Não voltarás a saber como era seu rosto, nem como soava sua risada, nem que sabor tinham seus lábios. Eu ficarei com tudo, e tu seguirás viva, mas vazia dele. O silêncio que se seguiu foi insuportável. As outras viúvas baixaram o olhar, incapazes de intervir. Selu ainda sangrava da palma, Nora tremia agarrada ao seu fardo, e Teiacapã observava como se cada palavra fosse a confirmação de algo que já intuía. Aiana, porém, cravou os olhos em Nantã, como se coubesse a ele pronunciar a sentença. Nantã sentiu o frio cravar-se mais fundo em seu peito. A primeira voz o marcara com fogo, mas essa segunda estava lhe tirando a humanidade. Compreendeu o que significava. O poço não exigia apenas sacrifícios de corpo, mas também de alma. Não bastava dar sangue. Era preciso entregar lembranças, identidades, amores. Não, sussurrou Mayra, soluçando. Não posso esquecê-lo. Sem ele não sou nada. O espectro avançou um passo em sua direção. A névoa que o envolvia roçou sua pele, e a mulher gritou, como se o frio a estivesse queimando. Nantã reagiu instintivamente, pondo-se entre ela e o ente. O bracelete brilhou, e uma corrente gelada atravessou-lhe o braço, congelando até a medula. Se alguém deve entregar sua memória, serei eu, disse Nantã, com voz firme apesar da dor. O espectro inclinou-se para ele, e de suas cavidades azuis brotou um murmúrio que era gargalhada e pranto ao mesmo tempo. Muito bem, macho. Dá-me o que mais estimas. Dá-me a lembrança que te mantém vivo. Nantã fechou os olhos. Durante anos tentara esquecer o rosto da mulher que amara antes de a guerra lhe arrebatar tudo. Recordava-a com clareza, embora o tempo tivesse tentado gastá-la, o cheiro de fumaça em seus cabelos, a suavidade de suas mãos, a forma como sua risada podia atravessar até os dias mais escuros. Essa lembrança fora seu único refúgio nas noites de solidão. Sabia que entregá-la seria perder a última centelha de humanidade que lhe restava. No entanto, também sabia que, se não o fizesse, o poço não se acalmaria e as viúvas continuariam presas a seus fantasmas. Abriu os olhos, inclinou-se sobre o lago e deixou que uma lágrima caísse na água. O reflexo daquela mulher desapareceu no mesmo instante, apagado como se nunca tivesse existido. A dor foi insuportável. Era um vazio impossível de descrever, como se lhe tivessem arrancado o coração e deixado apenas a carne oca. O espectro recuou, satisfeito. Sua forma começou a desfazer-se em névoa, e antes de se desvanecer, murmurou. Pagaste a segunda dívida, mas ainda restam 3. Nantã desabou na areia, exausto, com o olhar perdido. Sabia que algo essencial o havia abandonado para sempre. Já não podia recordar o rosto da mulher que amara. Só restava um buraco em sua memória, um vazio que doía mais que qualquer ferida. As viúvas o rodearam e, embora nenhuma chorasse, todas compreenderam que aquele era um preço mais alto do que qualquer uma teria esperado. Nora, com o fardo nos braços, foi a única que falou. Se isto é apenas o começo, nenhum de nós sairá daqui intacto. O fulgor esverdeado cresceu a partir da fenda como uma maré doente, inundando a caverna com um cheiro penetrante que lembrava carne podre ao sol e água estagnada de um pântano esquecido. Era um fedor tão forte que os pulmões se negavam a aceitá-lo, como se respirar fosse trair o próprio corpo. A areia úmida do chão começou a borbulhar, formando poças escuras, e no meio delas apareceu uma figura que parecia feita de matéria em decomposição. Braços longos cobertos de chagas, um rosto sem pele, apenas tendões e músculos que palpitavam, e um ventre inchado, deformado, como se estivesse prenhe de algo que não podia nascer. A voz que surgiu daquela aberração não era um sussurro nem um canto como as anteriores. Era um rosnado áspero, quebrado, cheio de ecos animais. Eu sou a terceira voz. Sou a corrupção que semeia o silêncio. Eu não peço sangue nem memória.
Eu peço vida. As viúvas olharam umas para as outras, como se tivessem esperado este momento, mas ainda assim, o medo se refletia em seus rostos. O fardo de Nora tremia em seus braços, e Mayra deixou escapar um soluço breve, seco, que reprimiu de imediato. Só a Iana permaneceu ereta, como se nada pudesse quebrar a rigidez de seu espírito. A criatura deu um passo à frente. Cada movimento deixava um rastro viscoso que borbulhava ao contato com a areia. Seu ventre palpitou, e de repente, um alarido escapou de seu interior. Um grito infantil, agudo, que gelou todos os presentes. Um coração que ainda bate. Um deve cair para que eu me sacie. Um deve morrer para que o poço continue. Nantan apertou os dentes. Já havia derramado seu sangue. Já havia entregado a única lembrança que o sustentava. Agora deveria entregar uma vida? A lógica do poço era cruel, mas ao mesmo tempo tinha um sentido brutal. Para devolver fertilidade à terra, para dar vida nova, deveria haver morte. Isso os anciãos sempre souberam, diziam os cantos antigos. A vida é um círculo que não se renova sem sacrifício. Mas a quem pedia? Quem deveria cair? O espectro não o apontou desta vez. Girou lentamente seu rosto descarnado em direção ao círculo das viúvas. Seu ventre pulsou de novo, e a voz rugiu com clareza. Uma delas. Uma das 5 deve ser entregue. O silêncio caiu como um machado. Nora recuou instintivamente, protegendo o fardo contra o peito. Teyakapan apertou os lábios, sem permitir que o medo se refletisse em seu olhar. Mayra abraçou a si mesma, respirando com dificuldade. Selu, que ainda sangrava da palma, fechou os olhos e cerrou o punho como se estivesse disposta a oferecer-se. E a Iana não se moveu, apenas fitou Nantan, cravando os olhos nos dele, como se lhe ordenasse algo sem palavras. O guerreiro sentiu o bracelete arder novamente, mas desta vez não o impelia a oferecer-se. Não. O calor o empurrava na direção delas, como se o obrigasse a escolher quem deveria morrer. Não, rosnou entre os dentes. Não vou decidir. Não sou carrasco. A criatura riu, uma risada úmida e podre que se desfez em rugido. Se não decides tu, o poço decidirá por ti. E não será apenas uma, serão todas. Nantan sentiu o chão começar a agitar-se, os charcos de podridão expandindo-se até os pés das viúvas. O poço ia reclamar o que queria, com ou sem o seu consentimento. Então, Selu deu um passo à frente. Seu olhar estava firme, embora a voz tremesse de leve. Eu fui a primeira a sangrar. Serei também a primeira a cair. Estendeu os braços para a criatura, que abriu o ventre num gesto grotesco, mostrando uma cavidade cheia de mãos diminutas que se agitavam desesperadas. O ar encheu-se de um choro infantil, mas era um choro distorcido, como se 1000 crianças chorassem ao mesmo tempo num coro infernal. Nantan segurou-a pelo braço antes que pudesse aproximar-se mais. A fúria atravessou-o com violência. Não, não podes decidir por todas. Não é decisão, é destino, respondeu ela, e em seu rosto não havia medo, apenas resignação. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, uma mão a deteve. Não era a de Nantan, mas a de Mayra. Seu rosto encharcado de lágrimas transformou-se numa careta de desespero. Não, não tu. Devo ser eu, gritou. Eu sou a que mais amou, e esse amor é o veneno que me consome todas as noites. Deixa-me entregá-lo. Deixa-me ir. O caos se desencadeou entre elas. Nora chorava abraçada ao seu fardo, suplicando que o poço não o tocasse. Teyakapan permanecia rígida, como se soubesse algo que não dizia, os olhos cravados em Nantan, esperando. E a Iana, a implacável, finalmente falou. Que ele decida. O poço o marcou. Seu sangue está na água. Sua memória já foi devorada. Agora sua voz deve ser a que escolhe quem vive e quem morre. Nantan sentiu que o mundo se quebrava ao seu redor. Nunca temera a guerra. Nunca hesitara em cortar uma garganta quando a batalha exigia. Mas isto era diferente. Matar em combate era um ato de necessidade, de sobrevivência. Escolher a quem entregar ao poço, isso era tornar-se juiz de um destino que não lhe pertencia. E, no entanto, sabia que não havia escapatória.
A areia sob seus pés começava a afundar outra vez. A podridão aproximava-se a cada bolha, e a criatura de ventre palpitante abria os braços à espera. Decide, macho, ou o poço devorará todas. A faca de obsidiana brilhou em sua mão. O peso da decisão o afundava, e naquele instante entendeu que o que estava em jogo não era apenas uma vida, mas a própria confiança que as viúvas haviam depositado nele. Uma única palavra sua poderia salvá-las, ou condená-las a todas. E quando abriu a boca para falar, uma revelação inesperada explodiu na caverna. Teyakapã, a mais jovem, rompeu o silêncio e confessou algo que fez o ar cortar como uma lança. Eu não sou viúva. Nunca fui. A criatura agitou-se com fúria, como se aquela verdade tivesse quebrado o pacto. O poço respondeu com um rugido grave, profundo, como se suas paredes fossem um tambor gigantesco recém-golpeado por dentro. As 5 vozes agitaram-se num caos insuportável. Algumas riam, outras choravam, outras gritavam de fúria, e todas juntas se misturavam até converter-se num estrondo que fez a areia estalar sob seus pés. A criatura de ventre palpitante contorceu-se com violência, sua carne podre borbulhando, como se aquela revelação tivesse violado uma regra que nem mesmo Nantan compreendia plenamente. As demais mulheres voltaram-se para Teyakapã com olhares incendiados. Mayra a observava com incredulidade, as lágrimas ainda coladas ao rosto. Selu respirava com a mandíbula travada, como se lutasse para não falar. Nora agarrava o fardo com desespero, os olhos esbugalhados, como se a traição tivesse aberto uma fenda no pouco que ainda sustentava sua fé. Só Ayana permanecia imóvel, mas em sua imobilidade havia algo pior que ira. Havia cálculo, um juízo frio, quase militar. O que dizes? Rosnou Nantan, sua voz soando mais grave que o habitual, misturada à fúria e à pressão do poço que o atravessava. Explica, Teyakapã. Agora. A jovem respirou fundo. Seu peito subia e descia com violência, os lábios partidos pingavam sangue seco, mas seus olhos estavam firmes, cravados nos dele. Não perdi marido no fogo, não trazia promessa nem luto. Vim com elas porque meu destino era outro, porque nasci marcada. Levantou a túnica até o ventre. Ali, onde as demais tinham o círculo de cinza desenhado como uma cicatriz compartilhada, ela trazia algo diferente. Um símbolo gravado a fogo na pele, profundo, antigo, impossível de apagar. Era uma espiral com 5 ramificações, como um sol incompleto. Fui entregue ao nascer ao canto das 5 vozes, continuou. Minha mãe sabia que eu jamais seria mãe. Não era infertilidade, era o pacto. Eu sou a herdeira do poço. Vim para guiar a dívida até o fim. O silêncio que se seguiu foi mais brutal que qualquer grito. Nantan sentiu a respiração cortar-se em seco. Não eram apenas palavras. No instante em que mostrou a marca, as vozes do poço mudaram de tom. Acalmaram-se por um momento, como se a reconhecessem. A criatura de ventre palpitante fitou-a e soltou um rosnado que se transformou em palavras, palavras tortas, pingando como veneno. Ela não pertence a vocês. Ela pertence a mim. Entrega-a, macho, ou o círculo se romperá. A faca de obsidiana tremia em sua mão. O bracelete de cobre ardia como nunca, transmitindo-lhe imagens fugazes, a terra reverdecendo, os rios correndo limpos, ventres inchando de vida. Mas ao preço de Teyakapã entregue ao poço, devorada por aquela aberração. Nantan virou-se para ela. A jovem não tremia, não suplicava. Seus olhos estavam cheios de uma calma que parecia imprópria para a sua idade. Se me entregares, o ciclo se cumprirá, disse ela com firmeza. Minha vida não é minha desde que nasci. Eu sempre soube. Mentira! Gritou Nora, sacudida por um tremor desesperado. Tu nos ocultaste isso. Tu nos arrastaste até aqui para nos oferecer em teu lugar. Teyakapã negou lentamente, com um gesto quase solene. Não. Vim para guiá-las, para trazer o homem marcado, o único que podia escutar as 5 vozes. Sem ele, nenhuma de nós teria chegado até aqui. Eu sou a chave, mas ele é a porta. Nantan sentiu a raiva sufocá-lo. Haviam-no arrastado, enganado,
marcado antes mesmo de que ele aceitasse abrir a porta de sua cabana. E, no entanto, dentro dele havia outra certeza. Se Teia Kapã dizia a verdade, então o poço sempre o esperara. Não fora acaso que as 5 mulheres batessem à sua porta naquela noite. Não fora sorte, nem destino cego. Era um plano tecido muito antes de sua solidão. A criatura rugiu de novo, avançando em direção a eles, cada passo afundando a areia em poças pestilentas. O ventre inchado agitava-se como se milhares de mãos empurrassem desde dentro, querendo escapar. O fedor era insuportável. Entrega-a agora, macho, ou as outras morrerão. As viúvas o rodearam, e em seus rostos refletiam-se emoções contraditórias: medo, raiva, esperança, resignação. Todas olhavam para ele, esperando sua decisão. A faca pesava como uma montanha em sua mão. Podia cortar a corda do destino naquele instante, entregá-la ao poço ou rebelar-se contra ele. A hiena, com voz firme e clara, sentenciou: se a ofereceres, cumprirás o pacto, mas se não o fizeres, terás de lutar contra o que nenhuma tribo conseguiu derrotar em séculos. A tensão era insuportável. Cada respiração soava como um trovão na caverna. E foi então que o próprio poço falou, não com vozes femininas, nem com rosnados de espectros, mas com uma voz profunda, indescritível, que parecia sair da pedra, da água e do ar ao mesmo tempo. Escolhe, macho, ou todos serão devorados. Nantan ergueu a faca. Seu braço tremia. O fulgor esverdeado iluminava seu rosto endurecido, e em seus olhos refletia-se não apenas a fúria de um guerreiro, mas o tormento de um homem que havia perdido demais. E justo quando estava prestes a pronunciar sua decisão, Nora deu um passo à frente com o fardo nos braços, suas lágrimas caindo sem freio. Basta. Se alguém deve morrer, que seja eu. O crânio rolou lentamente sobre a areia úmida, deixando atrás de si um rastro de cinzas que o ar quente arrastou como fumaça. Era pequeno, demasiado pequeno. Os ossos ainda conservavam o traço enegrecido do fogo, e o vazio das órbitas parecia fitá-los a todos com um reproche eterno. Não era um símbolo, não era um talismã. Era uma criança reduzida a cinzas, guardada como relíquia num fardo de crinas durante sabe-se lá quantos anos. A caverna emudeceu. Até a criatura de ventre palpitante deteve-se, como se aquela revelação a tivesse surpreendido. As 5 vozes do poço calaram-se em uníssono, deixando que o eco do crânio batendo na areia ressoasse na memória de todos. Nora caiu de joelhos, abraçando a areia como se buscasse enterrar-se com ela. Seu rosto estava desfigurado. Seu pranto era um gemido agudo que rasgava os muros. Era meu filho, confessou entre soluços, a voz quebrada como um galho seco. Meu único filho. Eu o perdi no fogo do Barranco Vermelho. Quando o altar ardeu, eu o carregava nos braços. E o vi consumir-se entre as chamas antes mesmo que pudesse gritar. Sua confissão não era apenas uma ferida aberta, era uma condenação repetida. As outras mulheres estremeceram, algumas chorando em silêncio, outras cerrando os dentes como se negassem a permitir que a compaixão as quebrasse. A hiena fechou os olhos e apertou o punho com raiva contida, enquanto Mayra tapava a boca para não gritar. Nantan sentiu-se atravessado por um raio. O eco do passado o alcançou com uma violência insuportável. Fora ele quem acendera o fogo que devorara o filho de Nora. Não importava que tivesse obedecido ordens. Não importava que tivesse querido espantar os inimigos. O resultado fora o mesmo. Sua mão, sua decisão, sua lança em chamas, haviam marcado a infertilidade daquelas mulheres e a morte de uma criança que agora repousava na areia do poço. A criatura de ventre corrupto riu com um som repugnante, como água em ebulição misturada com ossos se quebrando. Aqui está a vida que busco. Já foi tomada, mas não foi entregue. O ventre palpitante agitou-se, como se quisesse absorver o crânio para dentro de si. Dá-me isso, macho. Coloca-o em minhas entranhas, e eu me saciarei. Uma vida pela vida, um coração pelos corações. Entrega-o, e a terceira dívida estará saldada. Nora lançou-se sobre o crânio, abraçando-o contra o peito com fúria desesperada.
Não, não o darei. Já mo arrancaram uma vez. Não o terão de novo. Sua voz ressoou como um uivo animal, uma dor que não tinha palavras suficientes para nomear-se. A hiena segurou-a pelos ombros com força, sacudindo-a para que a olhasse. Nora, escuta-me, gritou-lhe. Se não o entregarmos, todas morreremos aqui. Queres que teu filho tenha morrido para nada? As palavras golpearam com crueza, e o choro de Nora tornou-se ainda mais dilacerante. Suas unhas afundaram-se no crânio, como se quisesse fundir-se com ele. Nantan sentiu o bracelete arder, sentiu que a faca de obsidiana em sua mão exigia mover-se. O poço o marcava de novo como executor, como se tudo recaísse mais uma vez sobre ele. Mas desta vez não se tratava de seu sangue nem de sua memória. Era algo pior. Deveria arrancar o último vestígio físico de uma mãe que já perdera tudo. Teiacapan o fitou fixamente, com aquela calma estranha que a diferenciava das demais. É o único caminho, disse em voz baixa. Teu filho já não está nesse crânio, só restam ossos e cinza. O real está aqui, no poço, esperando germinar outra vez. E tu o que sabes de filhos? Rugiu Nora, virando-se para ela com fúria. Tu mesma disseste que nunca foste viúva. Tu nunca soubeste o que é perder um filho. Teiacapan suportou o golpe daquelas palavras como quem recebe uma lança no peito. Sua mandíbula tensionou-se, mas não replicou. Apenas permaneceu olhando o abismo do poço, como se soubesse que seu destino era carregar insultos e segredos até o fim. Nantan respirava com dificuldade. Sentia o frio da segunda voz e o ardor da primeira ainda lutando dentro de seu corpo. E agora, a terceira exigia algo que o fazia tremer. Podia arrancar o crânio dos braços de Nora, lançá-lo ao ventre da criatura e cumprir o pacto. Mas também podia recusar-se, desafiar o poço e arriscar-se a que todos fossem devorados. Mayra rompeu o silêncio. Sua voz era suave, mas suas palavras eram punhais. Nora, se não o entregares, não perderás apenas teu filho, perderás a todas nós. Nora olhou-a com ódio e desespero ao mesmo tempo. Depois olhou para Nantan, como suplicando uma decisão que ela não podia tomar. O guerreiro deu um passo à frente. Sua sombra alongou-se sob o fulgor esverdeado. Agachou-se lentamente, pousou a mão sobre a de Nora e a segurou. Sua voz saiu rouca, mas clara. Teu filho já não está aqui, Nora. Não nestes ossos, não neste fardo. Ele está na água do poço, está nas vozes que choram. Deixa-o ir. Ela gritou, um grito que era negação e despedida ao mesmo tempo, e soltou o crânio. O objeto caiu ao chão e rolou lentamente até o ventre palpitante da criatura, que o absorveu num espasmo grotesco. O grito infantil voltou a soar, mas desta vez não era de dor, mas de algo parecido à satisfação. A criatura estremeceu, seu ventre explodiu num clarão de luz esverdeada e seu corpo desfez-se em pó, deixando atrás um fedor insuportável que impregnou cada recanto do poço. Nora caiu ao chão, vazia, como se sua vida tivesse se extinguido junto com o crânio. As demais a rodearam, algumas tentando sustentá-la, outras desviando o olhar, incapazes de compartilhar sua dor. O poço falou com todas as suas vozes em uníssono, enchendo a caverna com um rugido sagrado. A terceira dívida foi saldada, mas ainda restam duas, e as últimas serão as mais cruéis. A fenda negra se abriu com um som impossível, como se o próprio mundo estivesse rasgando a própria pele. Não houve fogo, nem água, nem fedor de carne, mas um silêncio tão profundo que fez os ouvidos de todos sangrarem. A escuridão derramou-se para fora como um rio espesso, devorando os reflexos avermelhados, azulados e esverdeados que ainda flutuavam na caverna. Essa escuridão não era simples ausência de luz. Era uma matéria viva, fria e opressiva, que absorvia o ar, a memória e o pensamento. Do centro da fenda emergiu uma figura envolta em sombras líquidas. Não tinha forma definida. Num instante parecia uma mulher alta de cabelos infinitos. No seguinte, um homem encurvado de rosto pétreo. E depois uma criança que chorava em silêncio. Era todos e nenhum, mudando de rosto no compasso de um piscar. Mas havia um ponto imutável. 2 olhos vazios,
de um branco absoluto que brilhavam com uma intensidade que perfurava a alma. Quando falou, não foi com um tom humano nem espectral, mas com a própria vibração da pedra. O poço inteiro retumbou e o ar tornou-se espesso como chumbo. Eu sou a quarta voz. Eu não quero teu sangue, nem tuas lembranças, nem teus mortos. Eu quero teu nome. Nantan sentiu todo o corpo se tensionar. Tinha perdido sangue, tinha perdido memória, tinha sido forçado a carregar a dor dos filhos mortos e o pranto de uma mãe partida. Mas isto era diferente. O nome era mais que um som, era a raiz de seu espírito, o fio que o unia a seus ancestrais, às suas batalhas, a cada palavra que o formara como guerreiro e como homem. Perdê-lo seria tornar-se nada. A voz voltou a retumbar. Teu verdadeiro nome, aquele que escondeste atrás de Nantan, aquele que selaste depois do fogo. Entrega-mo, e tua dívida será minha. A faca de obsidiana tremia em sua mão, mas não havia inimigo que pudesse atravessar. O bracelete de cobre ardia como se quisesse arrancar-lhe a pele, lembrando-o de que o destino estava marcado. As viúvas o olhavam em silêncio. Nenhuma chorava mais. Seus rostos eram máscaras de expectativa e resignação. Só Teiacapan deu um passo à frente, sua voz clara no meio do silêncio. Teu nome verdadeiro, Macho. O ar se quebrou. O eco dessa palavra ressoou no poço como um trovão multiplicado 1000 vezes. As sombras que envolviam a quarta voz se agitaram, lambendo as paredes, absorvendo os ecos das vozes anteriores. A criatura não precisou repetir. Já o tinha, já o havia ouvido. Nantan sentiu o peito rasgar-se. Aquela palavra que enterrara durante anos sob camadas de silêncio e solidão voltava a ele como uma faca envenenada. Era o nome que o atava ao crime, o nome que o assinalava como o homem que acendera o fogo do Barranco Vermelho. E agora, ao ser pronunciado, já não lhe pertencia. Sim, Macho, sussurrou a quarta voz, e cada sílaba soava como correntes se fechando. Agora é meu. O guerreiro caiu de joelhos. Sentiu que algo lhe era arrancado de dentro. Não era carne, não era sangue, era identidade. Tudo o que o definia estava se desfazendo, e em seu lugar ficava um vazio insuportável. A hiena falou, rompendo o mutismo do grupo. O poço te reclama, mas ainda não está completo. Falta apenas uma voz. Nantan ergueu o olhar, perdido. Já não se sentia dono do próprio corpo. Sem nome, sem memória de seu amor, sem voz própria, era um casulo à mercê do abismo. As viúvas o cercaram, cada uma se sustentando no pouco que restava de sua fé. Nora, quebrada, abraçava os joelhos. Mayra rezava em silêncio com um murmúrio que ninguém entendia. Selu mantinha a palma aberta, a ferida seca como um selo. Teiacapan o fitava como se quisesse sustentá-lo com os olhos. A fenda negra começou a fechar-se lentamente, como se a quarta voz se tivesse saciado. Mas antes de desaparecer, sua forma cambiante inclinou-se sobre ele e sussurrou ao ouvido, num tom tão íntimo que só ele pôde escutar. O último preço não será teu. O último preço será delas. E com essas palavras, a sombra desfez-se numa explosão de pó frio, que cobriu a caverna como uma neve escura. O poço vibrou, e do mais profundo surgiu um estrondo que não se parecia com nada que tivessem ouvido antes. Não era voz, não era rugido, não era grito. Era como se o mundo inteiro respirasse com raiva contida. A quinta fenda abriu-se lentamente no chão, bem no meio do círculo, e dela emergiu uma luz dourada, ofuscante, pura, que contrastava com todas as sombras anteriores. As viúvas caíram de joelhos em uníssono, como se houvessem esperado a vida inteira por esse instante. E Nantan, ou o que restava dele, entendeu que o fim estava próximo. A fenda dourada ardia no centro da caverna como um sol enterrado, irradiando uma claridade impossível que não queimava a pele, mas rasgava a alma. Ao contrário das sombras anteriores, essa luz não trazia fedor, nem frio, nem podridão. Trazia uma força tão pura que era insuportável fitá-la. As paredes do poço iluminaram-se com reflexos que pareciam espelhos líquidos, e em cada um deles, Nantan viu não o que era, mas o que poderia ter sido.
Um guerreiro com filhos rindo ao seu redor, um homem envelhecido ao lado de uma mulher cujo rosto já não recordava, um líder que não havia acendido aquele fogo no barranco vermelho. Vidas inteiras que lhe foram arrancadas por um único erro. Do centro dessa fenda emergiu a última figura. Não era grotesca como as anteriores, nem imutável como a sombra. Era uma mulher, jovem e velha ao mesmo tempo, com pele que brilhava como ouro e cabelos que se estendiam como chamas sem queimar. Seus olhos eram poços de luz branca, impossíveis de sustentar. Quando falou, sua voz foi tão suave que mal parecia um sussurro, mas encheu cada canto da caverna com uma certeza esmagadora. Eu sou a quinta voz. Eu não quero teu sangue, nem tua memória, nem teu nome. Eu quero o que nunca entregaste, amor. O silêncio que se seguiu pesava mais do que qualquer grito. Amor. Essa palavra simples tornou-se mais terrível do que todas as exigências anteriores. Nantan, sem nome, sem memória da mulher que amara, sem força para reclamar sequer sua identidade, sentiu o pouco que restava tremer. Que amor podia dar um homem vazio, quebrado, culpado de tantas mortes? Que amor podia oferecer alguém que já havia perdido até a lembrança do único apoio que tinha? A voz continuou, sem pressa, sem aspereza, mas com um fio inevitável. O amor que deves dar não é o que perdeste, é o que ainda podes oferecer. Olha ao teu redor. Elas não são viúvas do acaso, são ramos secos que carregam o peso de uma árvore incendiada. Dá-lhes tua raiz, dá-lhes tua vida. E então o poço florescerá. As viúvas ergueram o olhar. Seus olhos brilhavam com lágrimas que não caíam. Todas entenderam de súbito o que se pedia. O poço não buscava apenas castigo, buscava um ato de entrega absoluta, um que não pudesse ser tomado à força, um que só podia nascer do coração. Nantan sentiu que a fenda de fogo em seu peito se abria por completo. O calor não o queimava desta vez, o preenchia. E no meio desse ardor, compreendeu o que devia fazer. Não se tratava de sacrificar outra, nem de entregar ossos, nem de perder lembranças. Era mais simples e mais devastador. Devia entregar o único que ainda lhe pertencia. Sua própria vida, oferecida não como dívida nem como castigo, mas como ato de amor àquelas mulheres e à própria terra que havia mutilado. Levantou-se lentamente. Cada músculo doía como se fosse feito de ferro em brasa, mas sua voz saiu clara, firme, vibrante. Já não tenho nome, já não tenho lembranças, já não tenho herança, mas ainda tenho isto. Bateu com força no peito. Meu coração bate e eu o entrego a vocês. As viúvas o olharam com uma mistura de assombro e dor. Nora, quebrada pela perda do filho, estendeu uma mão trêmula em sua direção. Selu fechou os olhos, como aceitando finalmente que seu sangue não fora em vão. Mayra apertou seu colar de sementes, sabendo que o que morrera podia voltar a germinar. Teyakapan o observava com a calma solene de quem sabia que tudo sempre conduzira a esse instante. E a Iana, a mais dura, inclinou apenas a cabeça, num gesto de respeito que não costumava conceder a ninguém. Nantan caminhou até a beira do lago. A água negra fervia suavemente, à espera. O bracelete de cobre brilhava como uma brasa ardente, e então partiu-se em pedaços, caindo ao chão como fragmentos inúteis. Já não precisava dele. Sua decisão era sua. Que minha vida seja a semente, disse, e deixou-se cair na água. O impacto não fez ruído. O lago o absorveu com suavidade, como se tivesse sido talhado para recebê-lo desde o princípio. As 5 vozes uniram-se em um canto indescritível, mistura de pranto e júbilo, que sacudiu todo o poço. A luz dourada explodiu em milhares de fios que se incrustaram nas paredes, na areia, na pele das viúvas. E então ocorreu o impossível. A água começou a brotar do chão, cristalina, pura, inundando a caverna até formar um rio que ascendeu em direção à superfície. A obsidiana enegrecida reverdeceu, cobrindo-se de musgo e flores diminutas que nunca haviam existido naquele lugar. A infertilidade que marcara as mulheres quebrou-se como um feitiço desfeito. Seus ventres arderam com um calor distinto, um calor de vida renascida. A figura dourada sorriu, e antes de desvanecer murmurou:
A dívida está saldada, a vida retorna, as viúvas caíram ao chão, chorando e rindo ao mesmo tempo. O poço já não rugia, cantava. A escuridão havia se dissolvido em claridade, e o que restava era um vale interior cheio de água fresca, como se tivessem aberto o coração da própria terra. Mas Nantã já não estava. Seu corpo não emergiu da água. Não havia cadáver, não havia osso, não havia sombra. Apenas restava um eco suave, como um murmúrio que roçava as paredes. Que vivam, ainda que eu já não. As mulheres se abraçaram entre si, sabendo que nada voltaria a ser igual. O guerreiro que havia acendido o fogo agora se tornara a semente que restaurava a vida, e seu sacrifício não seria esquecido. Quando enfim saíram à superfície, o amanhecer tingia o passo de obsidiana com cores que nunca haviam visto. O ar cheirava a terra úmida, e ao longe, as primeiras aves cantavam após anos de silêncio. A hiena ergueu o olhar e falou em voz alta, para que o vento levasse suas palavras. Não morreu como carrasco, morreu como raiz, e dele crescerá o futuro. As demais repetiram seu nome em um murmúrio que não era pranto nem súplica, mas promessa. Não o chamaram Nantã, não o chamaram Macho, chamaram-no guardião do poço, o título que nunca se apagaria. E assim, o guerreiro Apache que havia carregado a maior das culpas, entregou o último amor que lhe restava, sua vida, transformada em semente para um mundo novo. Se esta história deixou uma marca na tua alma, deixa-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra amor, para que saibamos que chegaste até o fim. Partilha esta viagem com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.